Há mais de 2.500 anos, na antiga Pérsia, emergi como Hadassa, uma jovem judia que enfrentou desafios. Meu primo Mardoqueu foi fundamental em minha criação após a perda de meus pais. Ele me ensinou sobre o Deus de Israel e a importância da justiça e bondade. Minha juventude era marcada por beleza e inteligência, herança de minha ancestralidade. No entanto, como jovem judia, vivia em um período de hostilidade contra meu povo. A época estava repleta de perseguições e ódio, e eu estava ciente do risco que minha identidade trazia, dada a perseguição e preconceito existentes. Era uma jornada marcada pela dualidade. A beleza que irradiava de minha aparência contrastava com as sombras da intolerância que pairavam sobre os judeus. Mas eu me agarrava às lições incutidas por Mardoqueu, que não eram apenas orientações morais, mas também um farol que me guiava pela escuridão de um mundo hostil. Nessa encruzilhada entre beleza e hostilidade, virtude e preconceito, trilhava um caminho rumo à corte real. Lá, minha coragem e discernimento seriam testados. Minha história como Esther não é só pessoal, mas um capítulo na narrativa de resistência do povo judeu. Guiada pelas lições de Mardoqueu, me preparava para enfrentar desafios e ser voz da justiça em um mundo sombrio. No entanto, antes da minha própria jornada ser relatada, havia uma rainha chamada Vasti, esposa do rei Assuero. Certa vez, o rei organizou um banquete para seus oficiais, querendo que Vasti exibisse sua beleza. Porém, ela recusou, alegando que não era apropriado. Isso irritou o rei Assuero. Ele pediu conselho aos sábios do reino, e decidiram depor Vasti como rainha e exilá-la. No ano 479 a.C., na antiga Pérsia, um decreto do rei Assuero convocou jovens belas para um concurso, enquanto Vasti já estava afastada por sua insubordinação. Isso marcou um ponto crucial na história. Naquele ano, o Palácio Real abriu suas portas para uma competição entre jovens que teria repercussões duradouras. Enquanto as jovens se preparavam para encontrar o rei, Deus tecia uma trama que moldaria o destino de uma rainha e um povo, transcendendo o tempo. Nesse momento crucial, eu, Hadassa, emergi como uma das jovens selecionadas para entrar nos salões palacianos. Mardoqueu me aconselhou a manter em segredo minha origem judaica. Ele enfatizou que ainda não era o momento de revelar nossa identidade. Com essa instrução, fui para o palácio carregando esse segredo. E assim, desdobrou-se diante de mim o concurso de beleza que se estendeu por um ano inteiro. Nesse percurso incrível, fui guiada com tanta dedicação por Hegai, o sábio e compassivo eunuco-chefe do palácio. Ele foi muito mais do que um orientador. Ele foi um guia gentil em meio a cada etapa dessa jornada de transformação. Foi Hegai quem me deu um novo nome, Esther. Um nome que eu não escolhi, mas que de alguma forma pareceu se encaixar perfeitamente. Esther, que significa estrela em persa, era um nome que trazia consigo uma sensação de brilho e destaque. Talvez ele tenha visto em mim a capacidade de iluminar, de fazer a diferença. Nos bastidores, Haman, um oficial real ambicioso, tramava um plano sombrio para ganhar poder e influência, manipulando a nós, as jovens concorrentes. Seu objetivo era rivalizar com o rei Assuero, lançando uma sombra sinistra sobre o palácio e o futuro. Haman era um grande oficial do rei Assuero. Ele era um homem arrogante, poderoso e odiava os judeus. O que poucos sabiam era que Haman tinha uma linhagem ligada a Agag, o rei amonita derrotado por Saul, o primeiro rei de Israel. Essa conexão trazia consigo um peso de ressentimento. A história de Agag, que culminou na sua execução por ordem de Samuel, o profeta, estava profundamente arraigada na mente de Haman. Ele acreditava que os judeus eram responsáveis por essa tragédia, alimentando nele um desejo fervoroso de vingança. Por fim, após um ano inteiro de preparação cuidadosa, o tão esperado momento finalmente chegou. Entrei na presença do rei, meu coração batendo forte em meu peito. Quando nossos olhares se encontraram, algo mágico e profundo pareceu encher o ar. Era como se nossas almas estivessem se comunicando em silêncio, uma conexão que ia além das palavras. Senti como se estivéssemos conectados de uma maneira espiritual. Fui escolhida para ser rainha, não apenas pela aparência, mas pela essência ligada à promessa de Elohim. O torneio e o zelo investido me conduziram a um destino grandioso, superando até meus sonhos mais audaciosos. Meu primo Mardoqueu, sempre atento, ouviu uma trama perigosa entre os oficiais do rei Assuero, Bigtan e Teres. Eles estavam planejando assassinar o rei. Sem hesitar, Mardoqueu veio até mim e compartilhou essa grave conspiração.
Compreendendo a seriedade do assunto, relatei imediatamente ao rei. Assuero conduziu uma investigação minuciosa e, como resultado, Bigtan e Teres foram executados devido à sua traição. Foi então que um novo capítulo da nossa história começou a se desenrolar. Mardoqueu me procurou e compartilhou os detalhes da trama que ele havia descoberto. Ciente de que Hamã estava tramando algo muito mais sinistro e perigoso do que imaginávamos. Hamã descobriu minha identidade. Minha origem judaica se revelou, e isso provocou uma fúria incontrolável em seu coração. Ele nutria um profundo desprezo por nosso povo, considerando-nos inferiores e uma ameaça. Seus sentimentos sombrios o levaram a planejar um ato terrível: exterminar todos os judeus. Hamã elaborou uma apresentação ao rei Assuero, cheia de mentiras e manipulações, alegando que os judeus não eram leais ao rei, espalhando uma conspiração fictícia contra ele e o império. Usou palavras venenosas para pintar um quadro distorcido de nosso povo, enfatizando nossas diferenças e buscando nos retratar como uma ameaça que não deveria ser tolerada. O rei Assuero foi facilmente convencido pelo discurso de Hamã. Ele emitiu um decreto ordenando a morte de todos os judeus no império. O decreto era válido por um período de 12 meses. Mardoqueu me instruiu a tomar uma atitude corajosa, me lembrando da minha posição como rainha, um lugar de influência que eu poderia usar para interceder junto ao rei Assuero. Ao receber essa revelação de Mardoqueu, meu coração ficou cheio de choque e angústia. Eu me vi diante de um dilema terrível: revelar minha identidade judaica ao rei e arriscar minha vida, ou permanecer em silêncio e permitir que o plano maligno de Hamã se concretizasse. Durante aqueles momentos de aflição profunda, senti a necessidade de buscar a Deus. As palavras humanas eram insuficientes para expressar a turbulência que se agitava em meu coração diante da ameaça que pairava sobre meu povo. Com humildade, me retirei para orar em recolhimento. Por 3 dias, minhas palavras foram suspiros silenciosos da alma, buscando a orientação divina para os destinos do meu povo e o meu próprio. No 3º dia, vesti os trajes reais e fui ao pátio interno da casa real, diante do rei em seu majestoso trono. A ansiedade era palpável enquanto aguardava seu olhar. Quando o rei Assuero me viu no pátio, algo mudou. Notei um vislumbre de graça em seus olhos e uma atmosfera diferente se instaurou. Ele estendeu o cetro de ouro, símbolo de seu poder e autoridade, na minha direção. O rei então me deu voz, perguntando-me o que eu desejava, qual era a minha petição. Ele se ofereceu para atender até metade de seu reino, a fim de satisfazer meu pedido. Com a graça divina e a influência que o destino me concedera, respondi com humildade e ousadia. Convidei o rei e Hamã para um banquete que preparei. Percebendo meu desejo, o rei ordenou que Hamã fosse trazido prontamente para que me acompanhasse ao banquete. Com equilíbrio e determinação, compartilhei minha petição ao rei. Pedi que eles retornassem ao banquete no dia seguinte, onde revelaria meu desejo. No 2º banquete, o rei Assuero me deu a oportunidade de falar, guiada por Deus. Com coragem e verdade, revelei as sombras tramadas por Hamã, expondo as mentiras e conspirações contra meu povo. A sala, antes cheia de conversas e expectativas, ficou em silêncio, enquanto a trama maligna se desvendava diante de todos. Nesse instante, a ira do rei Assuero inflamou-se como um fogo ardente. Minhas palavras ecoaram como um clamor pela justiça divina, uma verdade que se manifestou com força avassaladora. Naquele momento, a maldade da trama de Hamã foi exposta. Suas próprias ações o confrontaram, e ele encarou o abismo que tinha cavado para si mesmo. O rei Assuero, indignado com a traição de Hamã e o perigo que ele havia desencadeado, emitiu uma ordem severa. Hamã seria punido pelo que havia planejado, e essa punição seria uma mensagem clara para todos que tramas malignas não teriam espaço no reino. A ordem do rei foi clara. Hamã seria enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. A trama maligna foi anulada, os judeus foram salvos e protegidos. Essa virada na história marcou a substituição da opressão pela libertação e da perseguição pelo triunfo. Deus, com sua sabedoria transcendente, atuou nos bastidores, guiando cada passo para cumprir seus propósitos. A honra concedida a Mardoqueu foi mais do que uma recompensa terrena. Foi uma demonstração da justiça divina que exalta os justos e humilha os soberbos, como nas palavras do Salmo 75, versículos 6 e 7. Porque do Senhor é o juízo, a ele se sujeita a terra e toda a sua plenitude.
Deus honra aqueles que permanecem fiéis, elevando-os no momento certo. Após a exposição da conspiração de Amã e sua punição, o rei Assuero honrou Mardoqueu. Mardoqueu foi vestido com trajes reais, indicando honra e respeito. Além disso, sua posição foi elevada como defensor à porta do rei, refletindo sua fidelidade e integridade. O rei presenteou Mardoqueu com um anel real, símbolo de autoridade antes pertencente a Hamã. Esse gesto honrou Mardoqueu e representou a restauração de poder e posição. Parecia que a justiça estava sendo reestabelecida e o bem recompensado. Nossa história deixou marca na narrativa judaica, lembrando a importância de manter nossos valores diante das adversidades. Nossa vitória foi sobre inimigos e o medo. Ao encerrar, este é o relato da minha história. Deus, o grandioso autor do meu reinado, escreveu cada capítulo com a tinta da providência divina. Ele se tornou o arquiteto de cada reviravolta, o condutor das harmonias celestiais que transformaram discórdias em sinfonias de vitória. Foi sua mão firme que moldou os desfechos, recordando-me de que sua palavra nunca retorna vazia. Assim, que minha trajetória ecoe em seu coração. No meio de suas próprias batalhas, lembre-se de que o mesmo Deus que me guiou através das tempestades está ao seu lado. Ele é a luz que brilha mesmo nas noites mais escuras, a esperança que nunca se apaga. Confie nas promessas. Siga o compasso de sua orientação e testemunhe como ele transforma os desafios em degraus para a vitória.